Caros amigos que nos acompanham no Mais 5 Minutos, hoje estrearemos o nosso segundo capítulo do quadro Séries. E esse capítulo consistirá nos campeões esquecidos, campeões do ostracismo do futebol italiano. Futebol italiano que já foi o melhor futebol do mundo, porém que nunca deixou de ser romântico e continua sendo o futebol mais elegante, mais romântico do mundo. Falar do futebol italiano, primeiramente tem que citar os maiores campeões, que é a Juventus, a Internazionale e o Milan. Mas esses três times estão sempre em evidência. Vez ou outra fica 1 ou 2 anos sem ganhar títulos, mas estão sempre ganhando. A Juventus campeã italiana, a Internazionale também teve seu período de campeão recente, com o Calcio e com a Champions League. O Milan também faz algum tempo que não ganha, mas está sempre em evidência, brigando por título ou conquistando os títulos. Então, os três maiores campeões não é a pauta de hoje, pois a pauta de hoje é aqueles campeões do passado que ficaram esquecidos, tiveram seus momentos de glória, como o Genoa, que depois dos três grandes da Itália é o maior campeão italiano com 9 títulos, faltando apenas um Calcio, um campeonato italiano para conquistar a estrela no peito. O Genoa é o quarto maior campeão, um dos maiores campeões da Itália. Além dos títulos do campeonato italiano, o Genoa também conquistou uma Copa da Itália e abre a seção dos campeões esquecidos. Seguido também do Torino. Torino, que tem 7 títulos italianos, foi a potência maior do futebol italiano nos anos 40 e foi interrompida essa grandeza por aquela tragédia de Superga que vitimou os seus ídolos, vitimou aquela equipe fantástica, aquele esquadrão imortal, e de lá pra cá o Torino não conseguiu ser mais aquele time que representava as cores da Itália, aquele time que era o maior time da Itália na época. E mesmo assim o Torino conquistou 7 títulos italianos, e além dos 7 títulos italianos, o Torino conquistou 5 Copas da Itália. Eis que surge uma surpresa daqueles que não têm um pleno conhecimento do futebol italiano. O Bolonha, que hoje o pessoal vê como um time fraco, tá constantemente caindo ou brigando para não cair, caiu, voltou de novo. Porém, o Bolonha conquistou 7 vezes o campeonato italiano. É um dos maiores campeões ao lado do Torino. Mas o Bolonha tem 7 títulos italianos e também conquistou 2 Copas da Itália. O Bolonha é esse time que pouca gente conhece da história, mas que fez valer o seu reconhecimento no passado conquistando esses títulos. E o último time com 7 títulos do campeonato italiano é a Pro Vercelli. Pro Vercelli, que caiu certa vez da primeira divisão do campeonato italiano e nunca mais voltou para a primeira. Mas a Pro Vercelli tem 7 títulos italianos do campeonato italiano, nunca conquistou uma Copa, mas é um dos campeões esquecidos. Bom, eu vou falar da Roma. A Roma, ela não está no ostracismo, ela está em evidência, tem o Totti, está sempre brigando por título, porém a Roma não conquista o título do campeonato italiano desde 2001. E além disso conquistou apenas 3 títulos nacionais. Porém, a Roma é o segundo time maior campeão da Copa da Itália, conquistou 9 vezes. Em primeiro lugar está a Juventus. E a Roma também chegou ao vice-campeonato da Champions League, liderado por Falcão e Di Bartolomeo. E esse vice-campeonato foi do ano de 83 e 84. A Roma não está no ostracismo, porém falta um grande título para a Roma. Falta esse título para esse time que carrega o nome da capital italiana. Outro time que não está no ostracismo, mas viveu um período de esquecimento, voltando agora recentemente, mas falta um grande título, é o Napoli. O Napoli, que conquistou 2 campeonatos nacionais, 2 campeonatos italianos e 5 Copas da Itália. Além de ter conquistado a Europa League no ano de 88 e 89, com nada mais nada menos que Careca e Maradona. O Napoli recentemente conquistou 2 Copas da Itália, mas falta aquele grande título de expressão, como o Campeonato Italiano, ou buscar um título internacional, quem sabe. Seguindo nessa linha dos times que não estão no esquecimento, mas faltam títulos importantes, eu cito a Lazio. A Lazio, que conquistou 2 vezes o campeonato italiano, e a última vez foi no centenário, que tinha aquele time emblemático com Roberto Mantini, Nesta, Mihajlovic, Crespo, o Cláudio Lopes, o Boksic, o Veron. Era um time fantástico, tinha o Nedved, o Stankovic também. E de lá pra cá nunca mais conquistou o campeonato italiano. Porém, de algum tempo pra cá ganhou a Copa da Itália, somando 6 títulos da Copa da Itália. Agora a Fiorentina sim ficou um pouco no esquecimento, chegou a cair de divisão e ressurgiu. Porém, a Fiorentina tem apenas 2 campeonatos italianos, 6 Copas da Itália, chegou até o vice-campeonato da Champions League no ano de 56 e 57.
perdeu para o Real Madrid, aquele time do Julinho Botelho, que fez magia com os pés, que encantou o futebol italiano na Fiorentina, que é um dos maiores, se não o maior ídolo da Fiorentina. Chegou até o vice-campeonato da Champions e todo mundo sabe que o juiz favoreceu o time de Madrid. O Real Madrid foi campeão e a Fiorentina merecia muito aquele título. No final dos anos 80 e no começo dos anos 90 teve um time que encantou e surpreendeu o futebol italiano e europeu também, por que não? Que foi a Sampdoria. Sampdoria que tinha o Toninho Cerezo, entre outros jogadores emblemáticos, e depois, posteriormente, Mihalovic, o próprio Verón também jogou na Sampdoria. E a Sampdoria conquistou o campeonato italiano e também 4 Copas da Itália, além de chegar ao vice-campeonato da Champions no ano de 91-92, perdendo a final para o Barcelona. Aquele time foi fantástico e encantou mesmo, porque era um futebol diferente, era um time diferente, um time simpático, um time médio, que chegava por suas próprias forças na final da Champions e conquistou também o campeonato italiano. E de lá pra cá a Sampdoria ficou no esquecimento, um time da sua grandeza. Ela poderia pelo menos voltar aos seus tempos de glória e conquistar um título, por que não? Eu tenho muita simpatia por esse time, que conquistou o campeonato italiano da forma mais raçuda, com garra. Foi o único título que conquistou na sua trajetória. Conquistou algumas vezes a segunda divisão, mas o seu único título de expressão é o campeonato italiano de 69 e 70. Estou falando do Cagliari, querido Cagliari, um time relativamente pequeno, porém com tradição, e conquistou o título italiano com suas forças. Não foi um futebol bonito, longe disso, mas foi um futebol com garra, com muita raça, e tá no hall da fama dos campeões, conquistando esse título em 69/70. E nessa linha de títulos de times pequenos que conquistaram o campeonato nacional, eu cito o Hellas Verona, que foi campeão nacional no ano de 84-85, escreveu também o seu nome no hall da fama dos campeões da Itália. E vamos fechar com um time simpático, um time que foi emblemático nos anos 90, um time que conquistou os apaixonados por futebol, com seus jogadores notáveis e que recentemente vive a pior fase da sua vida, vive na sua desgraça profunda, vive na escuridão e que não merece isso, que é o Parma. O Parma ele nunca foi campeão italiano. Porém, o Parma conquistou 3 vezes a Copa da Itália e 2 vezes a Europa League nos anos de 94, 95, 98 e 99. Tirando os 3 grandes, Juventus, Internazionale e Milan, o Parma é o time italiano que mais ganhou torneio internacional. O Parma é um time que eu tenho muita simpatia. Teve jogadores emblemáticos, notáveis, grandes intocáveis do futebol, como já citado em vários programas, como já citado na nossa página. Eu não vou ficar aqui citando todos os jogadores de novo, porque cairia de novo na repetição. Porém, o Parma ele entra nesse hall dos campeões do ostracismo, campeões esquecidos, que faz muita falta para o nosso futebol. Finalizamos o segundo capítulo dos campeões do passado, campeões do ostracismo. E no terceiro capítulo nós relembraremos os campeões da Espanha, que hoje está em evidência por ter apenas 2 campeões máximos aí do futebol, mas que a sua história mostra o contrário. Mas isso vocês acompanharão no próximo capítulo.